Paz do Senhor, igreja. Queria pedir para a igreja abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 21, versículo de número 28. A palavra de Deus, ela diz assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Amém, igreja? A igreja para tomar assento, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, por esta palavra. Esta é uma parábola que Jesus conta, e ela faz referência ao arrependimento. E o que é o arrependimento, igreja? O arrependimento é, como diz aquela palavra grega, metanoia, que é uma mudança de mente, mudança no coração, a mudança de trajetória. É uma trajetória que o ser humano está fazendo e ele chega num certo momento da vida dele, ele faz uma autoanálise e ele vê que aquilo está prejudicando ele, o caminho que ele está seguindo está prejudicando ele, e ele faz uma autoanálise e ele se arrepende, busca Deus e muda os seus caminhos. Glória a Deus. Então a metanoia é a mudança de mente, é o coração. Um dos exemplos bíblicos da mudança de mente é o filho pródigo, onde a palavra de Deus fala que ele gastou todo o seu dinheiro com mulheres, com festas. Ele dissipou todos os seus bens, a herança que o pai tinha dado. Ele era um homem inconsequente, ele não pensava nas consequências de ser uma pessoa que não parava para pensar suas atitudes. E aí, o que ele tinha na mão, ele gastou pensando que a vida era só prazer. E a vida não é só prazer, porque o mundo hoje prega que a vida é prazer, somente fazer o que dá prazer, e as pessoas se empenham, vai morrer mesmo. Isso. Aí há um empenho muito grande em gozar de todos os prazeres que a vida proporciona. E nesta busca desenfreada, elas se esquecem de Deus porque pensam que Deus vai atrapalhar os seus planos. E na verdade não é isso. É como eu falava com uma pessoa ontem, as pessoas têm medo de Deus estragar os sonhos dela. Mas quando elas vêm para Jesus e têm um verdadeiro encontro com Jesus, elas entendem que não é nada daquilo que elas pensavam. Muito pelo contrário, é bênção e mais bênção da parte de Deus, porque é alegria no coração, é paz no coração, não tem peso para carregar, porque Jesus já levou os nossos pecados. Então o filho pródigo, ele não pensava nas consequências, e ele pega toda a sua fortuna, aquilo que o pai havia dividido a sua herança, ele antecipou a herança, porque a herança se recebe depois que os pais vão embora, mas ele antecipou a herança. E
ele começa a gastar aquele dinheiro. E o dinheiro, irmãos, como diziam os amigos antigamente, um amigo meu que era negociante, dinheiro não leva desaforo para casa. Não é para ser um objeto de adoração, porque ele pode ser o Deus Mamon na vida de uma pessoa, mas a Bíblia também ela é equilibrada em nos ensinar que a gente deve ter equilíbrio. Jesus, quando ele multiplica os pães e sobra lá os 12 cestos, ele não manda jogar fora. Recolhei os cestos, ele fala. Recolhei os cestos que sobraram. Por quê? Porque iria matar a fome de outros. A Bíblia nos ensina, pela vida de José no Egito, que Deus deu sabedoria para ele administrar as finanças do Egito, a produção do Egito, para que na época da fome tivesse recursos guardados. Porque existe anos de vaca gorda, mas existe anos de crise que são vacas magras. Então, nós temos que ter equilíbrio em tudo. Não adorar o dinheiro como um Deus, porém também não desprezar, achar que não tem valor nenhum. Porque Deus deu para abençoarmos. Mas nós não podemos fazer dele um Deus. É Deus em primeiro lugar, depois administrar aquilo que ele dá na nossa mão para ser administrado. E o jovem rico não administrou. Ele queimou todo o dinheiro dele. E a Bíblia fala que ele chegou numa situação tal que ele não tinha o que comer e ele desejava comer as alfarrobas que se jogavam para os porcos, que eram naquela época como se fosse uma vagem de uma planta, uma vagem de uma árvore bem grande, aonde se alimentavam os porcos com aquelas vagens. E a palavra de Deus fala que ele desejava comer das alfarrobas que se davam aos porcos, mas ninguém lhe dava nada para comer. Olha que situação extrema que aquele moço, por sua devida inconsequência, ele se encontrava. Mas a palavra de Deus diz que ele caindo em si, esse é o momento do arrependimento. Caindo em si, olha que palavra, caindo em si. Então, quando a pessoa cai em si, que ela enxerga aquela luz, e ela vem no entendimento dela, fala assim: fiz burrado, fiz errado. Estou num caminho errado, num caminho de perdição, num caminho de destruição. É prejudicial para mim, prejudicial para minha alma, prejudicial para minha eternidade. E a pessoa cai em si, ela se arrepende e volta para o Senhor. Então, o cair em si, irmãos, é o momento do arrependimento. Aleluia. O cair em si é o momento do arrependimento. Então, o jovem, o filho pródigo, ele caiu em si. Mas voltando aqui para a parábola, irmãos, que fala sobre arrependimento, versículo 28 do capítulo 21 de Mateus. O que vos parece? Jesus faz uma pergunta. Ele questiona os seus ouvintes. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Era o parreiral. Ele tinha que cuidar das uvas. E uva, irmão, o parreiral, a vinha, quem trabalha nisso sabe, irmãos, que é muito delicada para ela frutificar. A vinha, você tem que ter um cuidado muito grande com ela para ela produzir. Não é de qualquer jeito lá enterrar o galho e depois esperar o fruto dar, não. Tem que ser podado, tem que ser carpido, tem que ser adubado, tem que saber fazer a poda. Um dia eu conversava com o irmão que sabia fazer a planta da parreira e ele me explicava tudo como que tinha que ser feito, e ele sabia fazer, e ele plantava e produzia. Mas são técnicas, irmãos, que se a pessoa não tiver o devido conhecimento, ele não consegue fazer frutificar. Então o trabalho na vinha, ele é um trabalho delicado, laborioso, custoso. E aí ele chama o filho: vai trabalhar na vinha hoje?
E aí no versículo 29 o filho respondeu ele: não irei. Irmãos, foi um não, bem claro: não vou, pai. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Glória a Deus. O que aconteceu? Mais tarde, ele, como filho pródigo, ele caiu em si. Ele cai em si, ele fala: meu pai põe tudo na mesa, o meu pai nos dá de tudo. Não é justo eu não ajudar o meu pai no trabalho. Não é justo eu ficar aqui vivendo a minha vida egoísta e não trabalhar na vinha do pai. Essa palavra serve para muitos que hoje servem o Senhor, irmãos. Quando Deus chama para fazer a obra, a pessoa ela tem o privilégio de fazer parte da obra, e muitas vezes eles dizem como esse moço disse: não vou, eu não vou, eu não vou. Mas glória a Deus que chegou um tempo que ele cai em si como filho pródigo, ele se arrependeu e foi. Versículo 30. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor, mas não foi. Qual a diferença desses dois? Um fala não no primeiro momento, mas depois ele vai e faz. E o outro fala que vai fazer, mas não faz. É o hipócrita. É aqueles que têm um discurso muito bonito, um discurso muito elaborado, mas não faz nada para o Senhor. Não tem vida com Deus. É só palavras ao vento, palavras sem essência, palavras sem coração. Eu vou, Senhor, e não vai. Quantos têm dito para Deus que vai, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas no final não faz nada para o Senhor? E a gente sai mundo afora aí perguntando se as pessoas creem em Deus. Todo mundo crê, todo mundo tem fé, mas não tem atitude, como esse filho aqui. Senhor, eu vou, mas não tem atitude para o Senhor. Não louva, não lê a palavra, não ora, não se reúne com os irmãos para glorificar a Deus, porque a palavra de Deus fala que é necessário se reunir. Essa é a diferença do que se arrepende. No primeiro momento, tem pessoas que quando Deus chama, a pessoa pode dizer assim para o Senhor: não, Senhor, não vou. E os verdadeiros servos e servas de Deus, no primeiro momento eles falam não mesmo, mas depois eles se sentem incomodados, se arrependem, e aí eles vão e fazem. No primeiro momento eles falaram não, mas como esse moço aqui, eles se arrependem e vão lá e fazem. E aí eu pergunto para a igreja: qual que fez o trabalho? Qual que fez a obra? Aquele que falou que ia e não foi? Ou aquele que falou que não ia e depois foi? O primeiro. Ele foi lá e colocou, vamos dizer aí no ditado popular, colocou a mão na massa. E Deus procura aqueles que põem a mão na massa, irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, que milita e faz a obra de Deus. Jesus é o comandante nos céus. E nós somos as mãos de Cristo, oh glória a Deus. Nós somos os pés de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo aqui dele na terra. Irmãos, por isso que a palavra de Deus fala que quando se persegue um servo e uma serva de Deus, ele está perseguindo o próprio Senhor. A palavra de Deus fala que quando Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus sentindo as dores pela igreja. Jesus considerando o povo sofrido dele por causa do Evangelho como parte dele.
A igreja parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Privilégio, irmãos, de fazer parte do corpo. Então, em algumas situações, quando nós estamos na direção de Deus, na obra de Deus, e pessoas se levantam contra a tua vida, elas não estão levantando contra você, mas contra Deus. E ninguém que se levanta contra Deus prevalece. Claro que existem situações que nós, como homens, erramos, criamos situações que Deus não está naquela situação. Mas quando é uma situação que Deus está nela, você está autorizado a fazer a obra de Deus, você faz a obra de Deus, e alguém se levanta contra, está se levantando contra o nosso Senhor. E ninguém prevalece quando se levanta contra ele. Voltando aqui para a palavra, Deus, Jesus então, no 31, ele faz a seguinte pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Glória a Deus. Os judeus naquela época consideravam os cobradores de impostos pecadores, só pelo fato de ser um cobrador de impostos. E as prostitutas também pecadoras, por causa do seu comportamento. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus ele pregava, os gentios ouviam, e muitas vezes o próprio povo dele não ouvia. Então é onde ele fala assim, que eles, arrependidos do seu comportamento e mudando a trajetória da vida, servindo a Deus, eles entrariam primeiro do que os próprios filhos no reino de Deus. Versículo 32. Pois João veio a vós, a fim de vos mostrar o caminho da justiça. E não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Glória a Deus. Irmãos, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é crer naquilo que a palavra de Deus diz. No Evangelho. Aquele que crê no Evangelho, a palavra de Deus fala que ele é salvo. Jesus continua dizendo: vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Mesmo ele vendo, eles não se arrependeram, o coração duro, não houve arrependimento. Então, irmãos, o que agrada a Deus é arrepender. O arrependimento primeiro, para que nosso pecado principal, que é a incredulidade, seja extirpado da nossa vida por Cristo Jesus, e depois os arrependimentos diários que nós temos que ter, que é a luta contra a carne e o espírito. Nos arrepender do nosso comportamento, que a carne, ela milita contra o espírito. Se nós, irmãos, não vigiarmos, a nossa carne nos domina. Mas glória a Deus que Jesus ele nos dá o Espírito Santo para nós termos capacidade de lutar contra a carne, para que o Espírito prevaleça. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo para a igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Volta a palavra para o irmão.